Vamos começar com uma pergunta simples, uma pergunta que fundamenta toda a interação humana. O que acontece quando duas pessoas olham para o mesmo objeto, como um copo sobre uma mesa, e uma delas insiste que ele não existe? Em uma conversa particular, isso é uma excentricidade. Mas e se essa negação se estende? E se olhamos para um fato biológico, a diferença cromossômica entre homem e mulher, e um grupo insiste que essa realidade é uma mera construção social? E se vamos além? E se olhamos para um fato histórico, documentado e provado, e uma ideologia decreta que ele nunca aconteceu, ou que seu significado deve ser invertido para servir a um propósito presente? Até que ponto podemos esticar o tecido da realidade antes que ele se rasgue? Toda civilização, desde os gregos, com Aristóteles até hoje, se baseia em um acordo fundamental, um primeiro princípio, o de que existe uma realidade compartilhada, acessível à nossa razão e aos nossos sentidos. É este acordo que nos permite construir pontes, praticar a medicina, criar leis e até mesmo discordar de forma produtiva. Nós discutimos sobre as implicações da realidade, mas não sobre a sua existência. Mas o que acontece quando esse acordo é rompido? Não por engano, mas como um projeto. O que acontece quando a negação da realidade deixa de ser um erro e se torna uma ferramenta de poder? Esse rompimento deliberado, essa tentativa de construir um mundo sobre a negação da realidade, é o motor do que podemos chamar de utopia nihilista. Ela tem manifestações concretas, como a do cientista He Jiankui, que em 2018 tentou corrigir a realidade biológica ao criar os primeiros bebês geneticamente editados, e se manifesta na negação de fatos que vemos todos os dias. São sintomas de um mesmo mecanismo intelectual. Hoje, vamos usar as ferramentas da lógica clássica para dissecar a anatomia desse projeto. Vamos rastrear a origem da complexa fusão entre a busca por um paraíso na Terra e a filosofia do nada. Porque o que vemos não é um acidente, é uma conclusão lógica de premissas erradas. E para entendê-lo, precisamos analisar essas premissas. Para entender o que é uma utopia nihilista, precisamos de fato dar um passo atrás. Mas não um passo qualquer. Vamos viajar para 1516. É neste ano que o pensador, autor e estadista inglês, Thomas More, publica sua obra imortal e cunha uma das palavras mais poderosas e hoje mais incompreendidas da história, utopia. O brilhantismo de More e a chave para todo o nosso argumento está no próprio nome. É um jogo de palavras genial, vindo diretamente do grego antigo. De um lado, temos outopos, que significa literalmente não lugar. Um lugar que não existe em nenhum mapa, mas ao mesmo tempo a palavra soa exatamente como eutopos, que significa lugar bom ou lugar feliz. A utopia original era um horizonte para nos inspirar, nunca, jamais, um mapa para ser seguido à risca. Mas se a utopia original era um horizonte, o que acontece quando alguém decide, à força, transformar o horizonte em um mapa? É aqui que o nosso segundo protagonista entra em cena, o conceito mais influente e desafiador da filosofia moderna, o niilismo. A palavra vem do latim nihil, que significa, de forma direta e implacável, nada. Pense no niilismo como um solvente filosófico, que dissolve as certezas em 4 estágios: verdade, sentido, moral e civilização. E é aqui que a transformação acontece. As utopias modernas que vemos hoje não são puramente nihilistas. Elas são mais estratégicas. Elas usam o nihilismo como uma ferramenta tática. É um projeto de 2 estágios. Estágio 1, a desconstrução nihilista. Elas usam o niilismo como um martelo para desconstruir a realidade. Estágio 2, a construção da nova utopia. Mas uma vez que o terreno está devastado, elas erguem seu próprio altar, sua própria verdade absoluta. É um mecanismo eficiente. Nega a verdade dos outros, para impor a sua própria como a única permitida. Essa reconfiguração da realidade não é abstrata. Ela se desdobra em 3 grandes frentes de análise que definem o nosso tempo. Primeira frente, o identitarismo e a reconfiguração do indivíduo. A primeira frente de nossa análise opera no campo social, questionando a própria centralidade do indivíduo. A promessa declarada é a equidade, um mundo onde todos os grupos identitários alcançam, estatisticamente, os mesmos resultados. Uma meta que, na superfície, parece nobre, mas cuja implementação prática desafia conceitos fundamentais como o mérito individual e a humanidade comum. Nessa lógica, o indivíduo, com sua história, suas escolhas e sua complexidade, passa a ser visto primariamente como um ponto de intersecção em uma matriz de dinâmicas de poder e opressão. O niilismo aqui se manifesta ao desvalorizar a agência individual, sugerindo que as forças de grupo são as determinantes primárias do destino de uma pessoa. Isso não é uma abstração acadêmica. Vimos um ciclo completo desse processo nos Estados Unidos, onde muitas corporações e universidades, após investirem massivamente em programas de diversidade, equidade e inclusão, DEI, começaram a desmantelá-los. O motivo?
A percepção crescente de que, em vez de promover a coesão, esses programas muitas vezes resultavam em um labirinto burocrático, em ressentimento e em uma divisão ainda maior entre os grupos que pretendiam unir. O foco se deslocou da competência individual para a representação grupal, criando um ambiente de desconfiança. Enquanto isso, no Brasil, observamos um movimento em direção a propostas de cotas cada vez mais segmentadas, que correm o risco de replicar o mesmo modelo. O debate deixa de ser sobre a igualdade de oportunidades para todos os indivíduos e passa a ser sobre a engenharia de resultados para grupos específicos. É a reconfiguração da sociedade, trocando um ideal universalista por um tribalismo institucionalizado. Segunda frente, o transhumanismo e o desafio à natureza humana. A segunda frente de nossa análise é talvez a mais complexa, pois ela se inicia com um dos maiores avanços científicos da nossa era. A discussão se baseia em uma tecnologia revolucionária chamada CRISPR-Cas. Pense no DNA como o código-fonte da vida. Um manual de instruções com 3 bilhões de letras, contido em cada uma de nossas células, que dita as características de um ser vivo. Em alguns casos, esse manual contém erros de digitação, sequências genéticas que resultam em doenças hereditárias. O que o CRISPR faz, de forma notável, é dar aos cientistas uma ferramenta de localizar e substituir para esse código. Ele permite encontrar um erro específico e, usando uma tesoura molecular de alta precisão, cortá-lo e, potencialmente, substituí-lo pela versão correta. E aqui, o potencial para o bem é inegável e deve ser celebrado. A possibilidade de erradicar doenças como a fibrose cística, a anemia falciforme ou a doença de Huntington representa uma esperança real para milhões de pessoas. É uma das ferramentas mais poderosas e promissoras já criadas pela ciência. No entanto, toda tecnologia de grande poder inevitavelmente expande o horizonte do que é considerado possível. Ela nos confronta com um dilema que vai além da medicina. A tecnologia não nos pergunta apenas o que podemos curar, mas nos apresenta uma nova questão. O que podemos otimizar? Onde exatamente a sociedade decide traçar a linha? Se é aceitável eliminar um gene que causa uma doença fatal, seria aceitável editar um que aumenta o risco de miopia? E se dermos esse passo, o que nos impede de otimizar características como memória, altura ou aptidão física? Este dilema deixou o campo da teoria em 2018, quando o cientista chinês He Jiankui anunciou ter criado os primeiros bebês geneticamente editados. Ao tentar torná-los resistentes ao HIV, ele não estava tratando uma doença existente, mas sim tentando realizar uma melhoria preventiva. A linha entre terapia e aprimoramento não se tornou apenas tênue, ela foi publicamente cruzada. O caso He Jiankui, junto aos avanços em interface cérebro-máquina como a Neuralink, ilustra a questão central do transhumanismo. O que vemos aqui é um profundo questionamento sobre os limites da condição humana. É um impulso para transcender as vulnerabilidades e a finitude que nos são inerentes, sob o argumento da emancipação e do progresso. Nessa perspectiva, a vida começa a ser vista menos como uma dádiva a ser compreendida, e mais como um sistema a ser otimizado. A natureza passa a ser encarada menos como uma condição a ser aceita, e mais como uma plataforma a ser redesenhada. Terceira frente, o relativismo e a ascensão da ofensa subjetiva. A terceira frente é talvez a mais sutil, pois opera no campo das leis e dos valores. Ao afirmar que nenhuma cultura ou valor é objetivamente superior a outro, o relativismo moral não necessariamente gera a tolerância que promete, mas sim uma paralisia ética. Se tudo é relativo, torna-se difícil condenar objetivamente a tirania ou a degradação, pois faltam os alicerces morais para tal julgamento. O paradoxo, no entanto, é que o próprio relativismo se torna o único dogma absoluto, e sua manifestação mais concreta é o que podemos chamar de a primazia da ofensa subjetiva. Essa transição do dano objetivo para o sentimento subjetivo não é teórica, ela se manifesta em propostas legislativas concretas ao redor do Ocidente. No Reino Unido e no Canadá, por exemplo, leis de discurso de ódio têm sido criticadas por policiar não a incitação à violência, um dano claro e objetivo, mas a expressão de ideias que possam ofender determinados grupos. No Brasil, debates similares surgem com projetos como o PL da misoginia, onde a linha entre a crítica e a ofensa se torna o centro da disputa legal. O resultado é a criação de um campo minado linguístico. A verdade factual pode se tornar secundária ao impacto emocional percebido. A simples afirmação de um fato biológico, por exemplo, pode ser reclassificada como um ato de agressão, não com base em sua veracidade, mas no sentimento que ela provoca. O Estado, então, é chamado a arbitrar não a verdade, mas os sentimentos. Nesse cenário, a discordância factual, antes um pilar do debate e do progresso, passa a ser vista como uma transgressão social a ser gerenciada, ou até mesmo punida. O que acontece quando essas três frentes avançam em conjunto?
Entramos em um cenário que nos alinha com as preocupações de pensadores do século XX. C.S. Lewis, em sua obra A Abolição do Homem, alertou que, ao abandonar valores objetivos e a própria noção de natureza humana, não criaríamos super-homens, mas sim os últimos homens, seres reduzidos à matéria-prima para os caprichos de engenheiros sociais. O transhumanismo, em sua forma mais radical, é a materialização exata dessa preocupação. Ao mesmo tempo, Douglas Murray, em A Loucura das Massas, e Helen Pluckrose, em Teorias Cínicas, documentam como o identitarismo e o relativismo, quando levados ao extremo, não produzem uma sociedade mais justa, mas sim uma de desconfiança generalizada. Desconfiança na ciência, cujos dados podem ser descartados se forem inconvenientes. Desconfiança nas instituições, que se tornam arenas de disputa tribal, e finalmente desconfiança uns nos outros, pois cada interação passa a ser vista através da lente da opressão. A consequência lógica de um sistema que busca controlar a realidade e a linguagem é a ascensão de uma nova forma de controle social, um controle que não precisa de tanques nas ruas quando pode policiar o pensamento e a fala, tornando a própria realidade um ato de dissidência. Identitarismo, transhumanismo e relativismo, vistos separadamente, são apenas correntes de pensamento, mas quando unidos pela ferramenta tática do niilismo, eles se tornam os três pilares de uma mesma estrutura, uma utopia que, para ser construída, exige a demolição do real. Uma utopia que promete um paraíso de segurança e equidade, mas que cobra como preço a nossa individualidade, a nossa natureza e a nossa liberdade de buscar a verdade. O antídoto para a utopia nihilista não é o pessimismo cínico, mas o que podemos chamar de realismo esperançoso. É o reconhecimento de que o mundo é imperfeito e sempre será. É a aceitação de que a natureza humana tem limites que não são bugs, mas características. É a coragem de buscar a verdade, mesmo quando ela é desconfortável. É a aposta na liberdade individual e na responsabilidade como os verdadeiros motores do progresso, em vez da engenharia social centralizada. É a esperança de que podemos, sim, construir um futuro melhor. Mas não sobre as ruínas da realidade, e sim a partir dela. Agradeço por sua companhia nesta reflexão. Agora, eu gostaria de ouvir você. Em qual área da sua vida, seja no trabalho, na universidade ou no debate público, você percebe de forma mais clara essa tensão entre a realidade objetiva e as narrativas ideológicas? Deixe sua análise nos comentários. O debate honesto e estruturado é o primeiro passo para sairmos dessa névoa. E enquanto a reflexão continua, convido vocês a aprofundarem esses e outros temas no meu blog, o Red Umbrella. E para aqueles que, como eu, gostam de levar a leitura para o papel, boa parte da bibliografia que inspira este canal pode ser encontrada na nossa loja na Amazon. Os links para o blog e para a loja estão aqui na descrição. Se este conteúdo agregou valor à sua reflexão, considere se inscrever no canal. Até a próxima!